Olá, você sabe o que é ITIL? E por que ela é tão importante aos profissionais de TI? Essa podcast é a compilação de uma live que aconteceu no dia 9 de maio com o instrutor João Prim, nosso instrutor titular do treinamento de ITIL. Eu sou Nayara, responsável pelo marketing da ProWay, e gostaria de compartilhar com você esse conteúdo muito rico. Saiba um pouco mais sobre esse popular framework de gerenciamento de serviços ouvindo este áudio. Então, você está falando sobre ITIL. O ITIL é um framework de gestão de serviços, né? Um framework muito valorizado no mundo todo, né? Ele oferece uma metodologia já há muitos anos, todos de tempos em tempos vem sofrendo atualizações, né? Ano passado para cá, então, teve atualização para a versão 4, né? E hoje vamos entender por que ele é tão valorizado no mundo todo e também para as empresas de TI, né? Eu havia comentado na conexão anterior que hoje as próprias empresas investem em seu time para o ITIL, né? Por quê? Porque dizendo, né, que a minha gestão de serviços, que os meus prestadores de serviços têm a certificação ITIL, eu valorizo o meu próprio serviço, né? Então, eu falo, uma equipe com a certificação ITIL, né? Mas, obviamente, se a empresa vai contratar um profissional para essa área, né, professor, ter essa... eu tenho duas opções, com as mesmas experiências, os mesmos estudos, tudo mais, mas eu tenho um certificado em ITIL, o outro não, obviamente que isso pesa muito, né? Então, antes de a gente entrar nesse assunto e tal, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional, até chegar, então, no conhecimento do ITIL e toda a questão da metodologia ágil, que hoje é do teu conhecimento, tá? Para a gente entrar posteriormente nas perguntas, tá ok? Tá, ok. Então, eu já tenho conhecimento, já tenho contato com o ITIL há bastante tempo, desde 2006, por aí, era a época do V2 ainda. Depois disso, eu passei pela atualização dele, que foi o V3, aí depois teve o 2011, que foi uma reformulação de alguns processos que tinha no V3, né, basicamente uma troca de local nos ciclos de vida, né? E agora, com a nova ITIL 4 também, a gente precisa se atualizar, a própria ITIL precisou se atualizar. Então, o que era considerado engessado nos modelos anteriores da ITIL, passaram a ter uma metodologia mais ágil, eles passaram a conversar mais com outros frameworks, com outras metodologias, coisa que nunca foi segredo anteriormente, porque a própria ITIL, nas versões anteriores, tinham guias onde se conversava com outros frameworks, ou que eram modelos similares que a gente acoplava na ITIL V3, na 2011 principalmente, né? Mas agora ficou muito mais claro com essa aproximação da ITIL em cima do manifesto ágil. Então, eles descartaram o que hoje a gente considera engessado, que hoje o mercado prega como não sendo mais eu não vou dizer não sendo uma boa prática, mas não sendo uma prática muito ágil, né? Então, eles descartaram essa parte, mantiveram os processos, renomearam ele para práticas, colocaram de uma forma que tudo se enquadrasse melhor, que a gente pudesse utilizar outros frameworks, usar em outras áreas da organização, e deixaram tudo mais fluido, assim, deixaram uma coisa muito mais leve para a gente trabalhar. Já respondeu até as diferenças em relação às versões anteriores e essa, né? Coisa que também era de minha curiosidade, que eu Legal. que havia mudado, né? E é muito interessante mencionar essa questão da interação com as metodologias ágeis, né? Que hoje se fala direto sobre isso e as empresas de tecnologia, não só tecnologias, mas que têm áreas de tecnologia bem robustas, né? Times e equipes, hoje não existe empresa, né, de tecnologia ou que tem esses times que não fala de metodologia ágil, né? Seria um atraso não falar sobre isso, vamos dizer, né? Mas legal, vamos entrar então nas perguntas que vêm a casar já com essa introdução que você fez, tá? Fala um pouco sobre o ITIL desde o nascimento dele, um pouco da história dele, por que ele surgiu, tá? E o que ele, qual a aplicação dele prática dentro das empresas? Tá. O ITIL surgiu no final da década de 80, era basicamente uma joint venture com o governo britânico,
e eles viram que era um método que dava certo, acabaram publicando isso, e ele acabou estourando. Então, ele foi evoluindo aos poucos, eles eram formados por uma série de livros, eu acho que tinha 40 e poucos livros que formavam ele, e no começo dos anos 2000, então, foi lançado o V2, ele já vinha separado, já para poder trabalhar com uma organização inteira e não só com a TI, mas ele dividia muito na parte estratégico e entrega. Então, era uma coisa muito, muito fechada, né? Quando saiu o V3, ele já começou a trabalhar com ciclos de vida. Então, na questão dos ciclos de vida, a gente tinha o começo, meio, fim de todos os processos. Ele não focava mais só na TI, ele buscava os objetivos da organização, mas ele ainda deixava muito a TI muito centralizada. Já a ITIL 4, que ela veio com essa modelagem mais ágil, ela veio mais abrangente, ao mesmo tempo que ela veio mais solta também, que a gente pudesse moldar. Então, hoje a gente tem algumas práticas que são aplicadas no departamento de gestão de pessoas, no departamento financeiro, na área de projetos, que antes não tinha. Na V3, por exemplo, era um guia extra que a gente utilizava para gerenciamento de projetos, ou a gente utilizava outros frameworks de mercado, né? Então, agora ele tenta condensar, só que ele não cria regra que todo mundo tem que seguir especificamente. Então, eu posso colocar a ITIL 4 na minha empresa, criar todos os processos em cima das práticas, mas eu posso mesclar as práticas com outros frameworks sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de contratempo, né? Ela ficou muito, muito aberta nessa questão. Então, a evolução que a ITIL 4 tomou, ela se direcionou para um mercado ágil, que é realmente o que as organizações, o que o mercado hoje demanda, né? Uhum. E hoje existem, como você mesmo mencionou, diversos outros frameworks, né? Existe realmente concorrente do ITIL, né? No mundo todo, e por que o ITIL tem essa popularidade maior em relação a esses outros todos que podem concorrer com ele? Eu não diria concorrente, né? Porque, assim, como a ITIL é uma mescla de melhores práticas, ela mesmo bebe em fontes de outros frameworks. Antes nós tínhamos frameworks da Microsoft, a IBM utiliza um framework que é muito parecido com a ITIL. Se a gente pegar a ISO 20000, que é a norma aceita mesmo de gerenciamento de serviços, ela foi formada em cima da ITIL V2. Ela não teve nenhuma atualização, não sei se eles vão fazer alguma atualização em breve, acabei não acompanhando mais as questões da ISO, né? Mas ela foi moldada em cima da ITIL, então dá para a gente ver que desde o início dos anos 2000 já era um conceito bem robusto, já era um conceito bem abrangente, a ponto dela se tornar uma norma reconhecida mundialmente, né? Então, muitas empresas que precisam seguir a ISO 20000 tomam a ITIL como base, mesmo ela tendo sido baseada, mas digo versões mais atualizadas da ITIL, porque a ISO 20000 ela não te diz como que tu faz as coisas, ela diz o que tu precisa fazer. E como que tu vai fazer, então tu se baseia na ITIL V3, na 2011, na 4, porque tu precisa ter o teu direcionamento. Agora, como que tu vai montar, se baseia num conceito bem conhecido, né? E o bom da ITIL, a fama que a ITIL tem, é que a gente encontra N materiais disponíveis de forma gratuita, modelos, cases de sucesso de várias organizações. Então, eu acho que a popularidade dela se baseia mais em cima disso. Sim. E a gente, hoje, quando você vai buscar explicações sobre o ITIL, vamos dizer, a explicação base é que ele é um framework de gestão de serviços, né? Mas por que ele é popular nas empresas de TI ou que tem departamentos grandes de TI, né? Você falou hoje que com essa nova versão está, inclusive, se espalhando e tem práticas para outros setores da empresa, seja ele financeiro ou outros, né? Mas para outras empresas que não sejam de TI, vamos dizer, uma indústria alimentícia, qualquer outra empresa, ele teria aplicabilidade também? Olha, a ITIL ela começou no setor de TI, né? Então ela é uma biblioteca de
de informações do parque de TI, ela começou dessa maneira e evoluiu dessa maneira, mesmo acoplando diversos outros áreas junto, né? Eu não vejo uma aplicação direta em todas as áreas, mas eu também não vejo nenhuma indústria sobreviver sem a TI. Então, hoje, a TI ela é tão importante como qualquer área da empresa, mas ela não trabalha mais de maneira separada, né? Então, a gente tem TI do cafezinho até, sei lá, até a operação, de fato, e, como é que eu posso dizer? Não existe mais uma separação, não tem mais o guri do computador, por exemplo, tudo, todas as pessoas que manipulam informação dentro da empresa estão trabalhando com TI, embora não estejam colocando a mão na massa, mas elas estão trabalhando com tecnologia de informação, né? Então, eu acredito que sim, dá para a gente utilizar a ITIL em tudo, mas o core dela sempre vai ser voltado não para TI, mas as estratégias que a organização tem utilizando a TI. Vamos falar um pouco sobre certificações ITIL, né? Existe só uma certificação, existem mais, existem níveis de certificação. Hoje, se eu estudei versão anterior, eu tenho que estudar a versão nova. Se eu não fiz prova das versões anteriores, as provas das versões anteriores estão disponíveis ainda ou não estão? Fala um pouco sobre essa questão toda. Tá, o modelo de certificação mudou um pouco, né? A única coisa que continuou igual foi o nível Foundation. O nível Foundation, então, ele é a base de toda a ITIL, é o conhecimento mínimo que a gente tem que ter. Depois ela tem o nível intermediário e o nível Master dela, né? Então, o que acontece? Antigamente, tu tinhas um ciclo de vida inteiro para fazer, e normalmente as pessoas só faziam o nível intermediário se elas tinham interesse de chegar no nível Master, porque eles não se complementavam. No novo modelo de certificação, ela é direcionada para a carreira mesmo. Então, tu não precisa fazer todas, tu não precisa mais ter o interesse de tirar a Master se tu não quiseres, tu pode simplesmente fazer e seguir a tua carreira. Eu quero ser um líder, então eu vou lá e faço a trilha Strategic Leader e pronto, tá tranquilo para mim. Ela pega os livros que são principais para aquela carreira, vamos dizer, e tá tudo tranquilo. Agora, se eu quiser mesmo tirar uma Master, faço todas as carreiras que ela tem, me candidato e, se eu tiver pontuação, eu adquiro o nível. E hoje, se eu vou fazer o Foundation, né? Eu estudei versões anteriores, eu tenho que me atualizar para essa nova versão, porque ela tem conteúdos na nova versão, ou ela não abrange isso no teste? Como é que funciona? O que acontece, né? Para quem já tinha o nível Master na versão anterior, existe uma prova de Bridging que faz a conversão do V3 para o 4. Mas é só para o nível de Master. Os níveis anteriores, as provas têm que ser feitas do zero. Por exemplo, se eu tenho o Foundation da versão anterior, eu tenho que fazer novamente na versão nova, porque o conhecimento que ela trouxe, assim, se eu fosse chutar um número, eu poderia dizer que 80% do que era ITIL V3 foi descartado, não necessariamente descartado, mas refeito, e o que se manteve, basicamente, foram os processos que agora são chamados de prática, né? Então, não tem muito cabimento eu só converter a prova anterior ou continuar o conteúdo que eu tinha para a nova. Até o próprio Bridging do nível Master, ele é basicamente um refeito de tudo que o cara já viu no Master anterior, né? Então, hoje, se alguma pessoa tem a certificação anterior, né? Praticamente, realmente tem que estudar toda a nova versão, fazer toda a prova para ter o reconhecimento de ITIL. Claro, o conhecimento é sempre válido, mas como teve uma revolução total, assim, realmente nessa nova versão, praticamente todo aquele conhecimento muitas vezes não tem aplicabilidade atual, é isso, né? Isso, só que assim, né, o livro atual do nível... Como é que eram os livros anteriores, né? A ITIL V3, ela tinha 5 livros principais
e quando tu queria estudar para um Foundation, por exemplo, tu pegava um trecho de um livro, um trecho do outro, outro trecho do outro, e era um conteúdo muito extenso, muito cansativo. No novo ITIL 4, o nível Foundation, ele tem um livro próprio, que ele já traz as práticas que vão ser utilizadas para provas, para a prova. Na verdade, ela traz até um pouquinho mais de conteúdo, porque ela traz todas as 34 práticas, mas na prova do nível Foundation são cobradas só 17 práticas. Então, mesmo ela está lá porque se eu comprar o livro do Foundation, tirar a certificação e quiser implementar ele de cabo a rabo na minha empresa, com um livro do Foundation eu já consigo ter uma base, já consigo fazer tudo isso. Então, a própria leitura dele ficou leve. Qualquer pessoa que se interesse pelo tema e que resolva estudar esse nível consegue entender. Os tópicos são mais curtos, os exemplos que são dados são bem voltados à realidade do mercado agora, né? Ele fala bastante sobre soluções em nuvem, algumas soluções novas de arquitetura, então ele não fica focado só nisso, e a leitura acaba sendo bem legal, mesmo que tu tenhas todo o conhecimento anterior, vale a pena tu começar do zero e estudar, que não vai ser tempo perdido nenhum. Para quem nunca teve, vamos dizer assim, alguém que estava realizando alguma graduação ou trabalhava em outro setor da empresa, vamos dizer, no setor de vendas, e tem a intenção de migrar para o setor de serviços, e gostaria de fazer... Alguém que não tem nenhuma base, né, na questão de gestão de serviços, tá? E hoje quer buscar certificação ITIL, nunca teve contato com versões anteriores, né? Conseguiria hoje realizar a prova? Precisa ter algum pré-requisito para esse ITIL? Conseguiria sim, não teria problema nenhum. Como eu falei, né, o conteúdo ele é bem abrangente, ele não está mais focado diretamente na TI, ele está focado em estratégia, né? Então, a gente entende hoje que grande parte, para não dizer grande maioria dos líderes, às vezes eles nem vieram lá do parque de TI ou da operação, eles vieram de outras áreas, inclusive é comum pessoas da área de marketing assumirem funções estratégicas dentro de um time de TI, justamente pela TI não estar mais focada só na operação e sim na estratégia da empresa, né? Uhum. Então é muito válido, né? Tipo, para quem tem essa intenção de mudar de posição, de cargo dentro da empresa, já buscar por essa certificação, porque realmente não vai ser não tem um pré-requisito que me impediria nesse sentido, né? E vamos falar, vamos falar um pouquinho agora sobre por que para entender, né? Eu até falei, introduzi ali a nossa live falando que as empresas valorizam muito quem tem quem do seu time ele tem a certificação ITIL. Mas o que mais traz de benefício para as empresas, além de dizer, meu time tem certificação ITIL? Qual que é a vantagem da empresa nesse sentido? Olha, eu costumo dizer que a principal vantagem é que todo mundo fala na mesma língua, né? Então, a gente já não perde tempo, principalmente quando a gente está falando em times mais ágeis, né? A gente não perde tempo tendo que explicar conceitos. Se eu falo que eu tenho um problema em alguma situação, eu entendo que todo mundo vai entender o que é um problema, que não tem nada a ver com um incidente, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que tratar à parte, ou se eu falo de alguns outros conceitos, eu também não tenho que explicar, né? Um outro ponto é que a gente entende que as pessoas já têm um nível de organização um pouco maior, um nível de cuidado, uma visão um pouco mais sistêmica. A ITIL 4 ela preza muito pelo pensamento sistêmico, isso é uma coisa que é vendido por métodos de mercado, principalmente no mercado ágil, como o Kanban, o Static, por exemplo. Quem trabalha com Scrum também pensa bastante de maneira sistêmica. A ITIL faz isso, coloca o pessoal no mesmo dicionário, na mesma linha, com a mente mais aberta, olhando todos os pontos, pensando em segurança. A ITIL fala muito que todos os processos que a gente cria, a gente tem que revisitar outras práticas, outros processos que a gente tem. Então, eu sei que se eu desenhar um processo de gerenciamento de projeto, automaticamente eu já vou estar olhando a prática de gerenciamento de segurança da informação, eu já vou estar olhando as práticas que são voltadas para o financeiro, para o desenho de serviço. Então, todo mundo acaba falando a mesma linguagem e seguindo a mesma direção. E também acaba diminuindo
dos silos organizacionais, né? Que é aquele monte de barreira que a gente sempre tem que falar com algum cacique para sair alguma coisa da cartola, né? É verdade. Fala um pouco da tua experiência ali na gravação do EAD, o que tu traz ali para o pessoal que assiste o EAD, né? De que forma que ele prepara essa pessoa para a certificação, né? Quais os benefícios ali de realmente estudar por uma plataforma que prepara nesse sentido? Tá, para mim, primeiro, assim, foi um desafio gravar o EAD, eu nunca tinha feito isso, né? Então, a gente acha que, é normal, se eu já falo para um monte de gente numa sala de aula, é a mesma coisa no EAD, cara, não é. Foi uma experiência totalmente nova para mim, ficar olhando para uma câmera, parece que tu quer ficar sério, como tu não tem aquela interação com o pessoal, que nem, por exemplo, como a gente está tendo aqui, que acaba dando uma risada, falando uma bobiça, olhando para a câmera é um pouco diferente, porque ela não tem reação de volta, então, assim, foi uma coisa nova para mim, até pegar a prática, assim, foram alguns erros e tudo mais, depois andou tudo legal. O bom do EAD também é que ele acaba passando o material, mesmo que completo, de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais ágil. A gente quer estudar em casa, que não tem tanto tempo, a gente utiliza o EAD, se adianta com o conteúdo. Quando a gente chega na sala de aula, às vezes a gente procura um modelo híbrido, né? A gente já chega com perguntas direcionadas. Enfim, eu acho que é uma grande vantagem a gente ter esse EAD junto. E, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, eu recomendo, vamos para o EAD, vamos correr atrás de conteúdo rápido e vamos direto para o ponto. E o EAD, né, vamos falar assim para o público que não teve contato, né, assistindo apenas ele também já prepararia para... Porque hoje, né, como você mencionou, existe, claro, a possibilidade de alguém pegar o livro para a nova versão e estudar, se preparar e fazer prova, né? Tudo demanda um grande empenho. Se hoje eu faço um treinamento presencial ou um híbrido, muito mais, né? Afinal de contas, eu já venho com as minhas perguntas prontas, posso expor isso, né? Mas o EAD também tem a possibilidade de interação lá, através de um questionário de perguntas, mas ele é muito mais autodidata, né? A pessoa realmente tem que ter, né? Só que melhor do que apenas um livro, né? Então, nesse sentido, de que forma que ele ajuda o profissional que ele já tem simulados ali que auxiliam, o que ele traz de conteúdo a mais para me auxiliar nesse sentido? Tá. O material do EAD que a gente está utilizando, ele realmente prepara 100% a pessoa para fazer a prova. Eu montei o material mesmo baseado no livro, fui direto ao ponto, mas eu não fiquei só nisso, né? No material que a gente tem no EAD aqui na ProWay, eu tenho bastante conteúdo de aplicação prática, de exemplos práticos, eu trago realidade do mercado, eu trago um pouco a mais do que o próprio material da certificação. Enfim, se eu me basear 100% no EAD, ok para fazer a prova. E, se quiser, ainda tem alguns exemplos que a gente pode colocar no dia a dia, de experiência que eu tive em algumas empresas, em alguns processos que eu coloquei, alguns exemplos de mercado que eu já vi funcionando, não é só coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Tem muita coisa que eu pego exemplos de mercado e coloco. Eu diria que o nosso treinamento EAD, ele está até um pouco mais completo, ele traz um bônus além da certificação em si. Que ele traz essa experiência, né, sua, né? Do professor, pode ser compartilhada com os alunos ali, né? Vamos falar um pouco... Porque normalmente as pessoas que fazem o estudo baseado somente no livro, elas ficam muito com a base teórica, né? O pessoal fica muito, entre aspas, na decoreba para passar na certificação, e na hora de colocar na prática é um pouco diferente, né? Não é que a pessoa não consegue, mas na prática é diferente. Agora, quando a gente tem um treinamento que já te mostra na prática como que a gente utiliza, eu acho que ele acaba abrindo a mente também para a certificação, porque te dá um pensamento mais lógico, mais sistêmico. Quando tu vai pensar numa resposta, tu já lembra de um exemplo que foi dado, tu fala, pô, mas isso aqui faz mais sentido porque no exemplo tal funcionava dessa maneira. Então, a pessoa acaba ficando mais
mais focada na aplicação prática e traz bastante conteúdo junto para colocar no dia a dia, além da prova lá, né? Sim. A gente falou tanto de metodologias ágeis ali, né? Mas vamos exemplificar melhor para quem é leigo realmente, né? Ou que nunca já ouviu falar, mas não sabe o que o pessoal da TI lá fala tanto. O que é essa metodologia ágil, né? Você pode citar algumas, assim, alguns títulos que são mais conhecidos mundialmente. Ah, tá. A metodologia ágil, ao contrário do que muita gente pensa que se é ágil, não tem processo. Se é ágil, tudo acontece muito rápido. Na verdade, não. Ser mais rápido de acontecer é um reflexo de tudo isso, mas o pensamento ágil, as metodologias ágeis, elas estão focadas no que o cliente realmente precisa, e não no que vamos dizer assim, ele está focado no que o mercado demanda, e não necessariamente no que a TI acha que deve acontecer. Então, quando a gente fala em metodologias ágeis, a gente sabe que a gente vai ter processo, mas o processo não vai ser engessado. A gente vai ter metodologias? Não, na verdade a gente vai utilizar métodos, a gente vai utilizar o melhor de cada metodologia, a gente vai usar o melhor de cada ferramenta. A gente tem diversas ferramentas ágeis no mercado. A gente tem Kanban, a gente tem Scrum, a gente tem XP, a gente tem um monte de coisa que já está no ouvido de todo mundo. Todas elas bebem da mesma fonte. Se a gente for pegar, a própria ITIL fala que ela é baseada, a versão nova, no Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil ele surgiu numa conferência do pessoal do Scrum, do XP, na época, na verdade, o Scrum surgiu nessa conferência. O Manifesto Ágil surgiu a partir disso, e basicamente tudo que a gente consegue hoje bebeu dessa fonte. Mas se a gente for parar para pensar também, o próprio Manifesto Ágil e muitas ferramentas que são utilizadas em métodos ágeis, eles vieram lá do método Toyota. Então, quando tu perguntou antes se outros setores podem utilizar da ITIL, na verdade, eles já utilizam, principalmente a indústria, né? Já utilizam uma coisa muito parecida, que são os métodos Toyota. Muitos processos que a gente tem na ITIL hoje, muitas práticas, são baseadas em algumas ferramentas que eram utilizadas no método Toyota, que ainda são, que foram evoluindo. Até o próprio método Toyota está sempre se inovando, tem sempre ferramenta nova. Eles não estão presos ao que foi criado lá na década de 50, de 60, né? Então, tudo hoje, tudo é ágil, né? Indústria 4.0 é ágil. Mas é indústria, beleza. Indústria 4.0 depende totalmente da TI. Então, se a gente já está falando num framework ágil que funciona num modelo desse, a gente já sabe que ele está de acordo, já está falando a língua da indústria 4.0, já está falando a língua dos setores de engenharia de produção, por exemplo. Então, tudo está virando uma coisa só, que vamos ficar preocupado com o que o cliente precisa, e não com amarrar, com engessar, com fazer nada do tipo. Isso é muito interessante, né? Antigamente se falava, tempos atrás, a certificação Scrum, né? E assim por diante. Hoje não se fala mais tanto no nome, né? E sim, como você falou, no manifesto ágil, nas metodologias ágeis, né? Hoje até eu tenho acompanhado, né, diversos profissionais, colegas que falavam muito, né? Leia o meu blog, o qual eu falei da vantagem do Scrum, leia sobre alguma coisa em relação enfim, citava diversas metodologias, né? Sobre certificação isso, a metodologia tal, como se preparar para a certificação aquilo. Hoje a gente acompanhando, eles não falam mais, né? Eles falam metodologias ágeis, manifesto ágil, sim. E assim por diante, né? Porque realmente, como você falou, né? O que importa é realmente atender o cliente. Eu fazer a junção do que é melhor de cada metodologia, né? É o que há realmente, né? Uhum. O que a gente fala muito no movimento ágil, assim, né? Não ame metodologias, né? Abrace ferramentas. Então, até o pessoal, Scrum, aqui funciona 100% Scrum.
cara, não funciona. Tu estás utilizando alguma coisa de algum outro método ágil, de alguma outra metodologia, alguma ferramenta tu está colocando, tu tem que adaptar a realidade do teu negócio, né? Ao contrário de uma norma ISO, que ela é mais quadrada, que ela faz o teu negócio se adaptar para ela, ou os teus processos se adaptarem para ela, a metodologia ágil vem ao contrário, né? Ela se adapta à tua necessidade. Então, tu vai falar de Scrum, tu quer trabalhar com o Scrum, fala para o pessoal trabalhar com pontuação de tarefas e tudo mais. Não, eu quero trabalhar com horas, por exemplo. Ou tem gente que acaba misturando com Kanban, eles chamam de Scrumban, e tu usando separado, tu usando misturado, ele se conversa com a nova ITIL 4 também, tu pode pegar as práticas da ITIL voltadas à tecnologia, a desenvolvimento, tu pode substituir essa parte, colocar um pedaço de Scrum, um pedaço de Kanban, um pedaço de XP, o que tu quiser ali dentro, que vai se conversar totalmente, porque a base de todas essas metodologias, de todos esses frameworks, continua sendo o manifesto ágil, né? Então a gente sabe que toda prática que eu criar, todo processo que eu criar baseado numa prática, ele vai seguir toda aquela cadeia de valor, ele vai seguir buscar o que o cliente precisa, qual é o objetivo da organização, se eu quiser usar OKR, eu posso utilizar, então ficou muito acoplável, muito transparente também. Uhum. Então tá, pra gente já seguir aqui pro final, tá, professor? Eu queria que tu tenha uma palavra ou uma dica assim infalível para aquele que busca pela certificação. Claro que não, né? Mas assim, aquela dica que pode ajudar nesse sentido. A dica que eu diria para qualquer pessoa que vai buscar a certificação é: entenda as práticas, entenda as dimensões, entenda os princípios guias, que são os 3 pontos principais da nova versão da ITIL. Não decorem isso, porque na hora que chegar uma pergunta do tipo pegadinha, se tu decorou, tu vai escorregar. Então, entenda, vale a pena. Não vai ser um conhecimento que tu vai levar só para a certificação, é um conhecimento que tu vai levar para o teu dia a dia mesmo, se buscar, de fato, conhecer todos esses pontos. Então, tá bom. Vou fechando aqui a nossa live de hoje, né? Só reforçando ali a questão que, né, a ProWay já oferece treinamento de ITIL aí há muitos anos, né? Sempre se atualizando nas novas versões, né? Então, hoje a gente oferece o ITIL 4, que é a versão que surgiu no ano passado, tanto no modelo presencial quanto no EAD, né? Gravado pelo próprio professor João. E agora a gente ainda está com o planejamento de lançar aí um treinamento bem diferenciado, ao qual a gente em breve deve colocar mais novidades aí no mercado, né? A gente falou hoje na live sobre a importância do ITIL, né? O quanto que ela está realmente abraçando diversos outros setores, outras metodologias, né? E para poder realmente oferecer o que é de melhor para o cliente, que é isso que importa, tá? Então, essa live aqui vai ficar disponível nas próximas 24 horas, né? Posteriormente, a gente quer desenvolver mais conteúdos a partir dela, né? E fique acompanhando aqui as nossas redes sociais, que a gente vai estar colocando sempre bastante informações nesse sentido. Obrigada, professor João. Tenha um ótimo final de semana, né? E um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Obrigada. Valeu, pessoal.